Olá pessoas, sejam bem-vindas a um novo vídeo. É bem provável que você não goste muito de insetos. De fato, a maioria da população mundial tem verdadeiro pavor desses bichinhos. E quando as temperaturas sobem, nossas casas podem se tornar o local predileto de inúmeras criaturas minúsculas, algumas invisíveis aos olhos humanos. Eles são tão pequenininhos que os especialistas, utilizando uma lente macro 90mm, resolveram capturar detalhes desses bichinhos. Detalhes que são impossíveis de se ver a olho nu. E pasmem, são verdadeiros monstrinhos alienígenas. Nem sempre foi assim. Dizem que há milhares de anos atrás, os insetos eram os maiores seres da Terra. Isso aconteceu no período chamado Carbonífero, e nesta etapa, os insetos cresceram numa escala considerável, e a falta de predadores favoreceu a propagação desses monstrinhos. Agora seu tamanho diminuiu, devido à evolução, mas seu número aumentou drasticamente, como é o caso das formigas, pequenininhas, mas bem numerosas. Hoje vamos conhecer as diferentes faces desses pequenos. Tenho certeza que alguns deles vão te deixar todo arrepiado, dos pés à cabeça. Borboleta. Claro que nem todos os insetos são odiados, não mesmo. É bem diferente ver um montão de borboletas voando e ver um montão de baratas voadoras. As borboletas são admiradas até por quem tem nojinho de insetos. Elas marcam presença em quase todos os continentes, com suas asas coloridas e sua misteriosa metamorfose. Entre outras diferenças, podemos distinguir uma borboleta de uma mariposa pelo horário em que são vistas. Borboletas são insetos predominantemente diurnos, enquanto as mariposas preferem sair à noite. Elas usam energia solar captada pelas asas para voar e usam as patas para sentir os sabores. Muitas borboletas não fazem cocô, elas usam tudo que comem para produzir energia. Apesar de enxergarem apenas as cores verde, vermelho e amarelo, os olhos das borboletas são compostos por milhares de lentes que podem enxergar em 360 graus, além de identificar a luz ultravioleta. Elas contam com 6 patas, 2 asas e um corpo dividido em 3 partes: a cabeça, o tórax e abdômen. Sua boca é quase como um tubo, já que se alimentam dos nutrientes das plantas com sua língua comprida e enrolada. Já as orelhas... Bem, até 1912, os cientistas acreditavam que as borboletas eram surdas. E foi em 2017 que, através das lentes superpoderosas, é que conseguiram identificar pela primeira vez as orelhas de uma borboleta. Tudo bem que uma borboleta, olhando assim de tão perto, não é muito bonitinha. Mas, quando falamos de borboletas, a primeira coisa que nos vem em mente são suas lindas asas coloridas. Então, nada mais justo focarmos nelas, literalmente. Uma curiosidade que quase ninguém sabe é que o coletivo de borboletas é chamado de Panapanã, ou Panapaná. Você sabia disso? Se não sabia, mais um motivo para curtir o vídeo. Baratas. Talvez a barata seja o inseto mais odiado do mundo. São consideradas como pragas urbanas. E segundo especialistas, as baratas são tão antigas quanto os dinossauros. Registros afirmam que o fóssil mais antigo de barata é de 2 milhões de anos. Uma única barata é capaz de gerar mais de 800 novas baratinhas, que vivem em média entre 5 a 6 meses. O poder de regeneração do corpo dela é incrível. Ela pode sobreviver por vários dias sem a cabeça. E se perder uma das patas, ela consegue se regenerar em poucos dias. Este pequeno inseto pode transmitir cerca de 32 doenças via bactérias, 18 por fungos e 2 por vírus. Entre as doenças mais comuns estão a cólera, peste, febre tifoide, herpes, poliomielite e conjuntivite. A antena da barata é seu grande diferencial. É por ela que a barata sente gostos, cheiros e toques. E elas conseguem correr tanto, mais tanto, que se tivessem o tamanho de um ser humano, seriam capazes de atingir uma velocidade de 300 km/h em poucos instantes. Poucos animais conseguem sobreviver tanto sem água quanto a barata. Ela vive meses sem beber uma gota de água. Ver uma barata em seu tamanho real já é bastante incômodo, seja ela pequena ou grande. Agora, ver uma através das lentes de um microscópio é definitivamente perturbador. Bem, se quiser manter distância delas, os únicos lugares com probabilidade zero de encontrarmos baratas são nos polos norte e sul, devido ao frio excessivo. As baratas gostam mesmo é do calor.
Mosquito. Se você vive em uma área aberta que possui uma grande quantidade de vegetação nos arredores, muito provavelmente deve sofrer com a presença de alguns vizinhos indesejáveis, os mosquitos. Em todo o mundo, existem cerca de 3.500 espécies de mosquitos, e são conhecidos principalmente pelas suas picadas irritantes e pela capacidade de transmitir doenças infecciosas. São a única criatura que já causou mais morte de humanos do que os próprios humanos. Mas, vocês sabiam que apenas mosquitos fêmeas picam? Elas são vorazes e se alimentam de uma proteína encontrada no sangue que ajuda seus ovos a se desenvolverem. Elas têm uma certa preferência por um tipo sanguíneo específico, de modo que as pessoas com tipo sanguíneo O são mais propensas a serem picadas. Elas colocam até 300 ovos de uma só vez. Esses ovos geralmente flutuam na superfície da água parada. Outra coisa que incomoda muito os humanos é aquele zumbido chato que eles fazem marcando presença. Esse zumbido também vem das fêmeas, quando elas batem suas asas até 500 vezes por segundo. Inclusive, é assim que os machos localizam as fêmeas. Eles são pequenos, mas podemos enxergá-los perfeitamente, apesar de que de vez em quando eles desaparecem, deixando os humanos desesperados. Mas o que você está vendo agora é um mosquito numa perspectiva diferente. Aqui é possível ver o que acontece quando ele perfura sua pele para sugar seu sangue. Aliás, o nome dessa ferramenta perfurante é probóscide. Aranha. Ok, as aranhas não são insetos, mas causam o mesmo ou até mais terror aos humanos. Você sabia que 95% das aranhas que encontramos em nossas casas jamais saíram ao mundo exterior? Isso quer dizer que eles nasceram em algum cantinho da sua casa e provavelmente vão morrer lá mesmo. E não pense que se jogar em um rio ou no mar, livraria você das aranhas. Algumas espécies são capazes de caminhar sobre líquidos, nadar e até respirar debaixo d'água. O relacionamento amoroso desses bichinhos é algo complicado. Primeiro que os machos não possuem pênis e acasalam por meio de estruturas que se encontram em suas faces. Algumas espécies, como as viúvas negras, aquelas que possuem o veneno 15 vezes mais potente que o da cascavel. Pois é, elas são famosas por devorar os machos depois de se acasalarem com eles. As aranhas também podem ser românticas, tanto que alguns machos presenteiam as fêmeas com mosquitos mortos. Algumas espécies fabricam teias, que comparando grama a grama, elas são 5 vezes mais fortes que o aço. O motivo de muita gente ter medo delas dispensa explicações. Sua aparência, tanto de longe quanto de perto, é assustadora. Abelhas. Você sabia que as abelhas habitam a Terra há aproximadamente 30 milhões de anos? São os únicos insetos que produzem alimento que é consumido pelo homem. O mel, que aliás é o único alimento que inclui todas as substâncias necessárias para a sustentação da vida, como vitaminas, minerais, água e enzimas, além de conter um importante antioxidante, a pinosembrina, associado ao bom funcionamento cerebral. Em média, uma abelha é capaz de produzir uma quantidade equivalente a 1,5 colheres de chá de mel em toda a sua vida. Uma colônia consiste em um número entre 20 e 60 mil abelhas. Cada colônia possui um odor específico, para que as abelhas possam identificá-lo e não errar de endereço. A única abelha sexualmente desenvolvida da colmeia é a rainha, e ela põe cerca de 200 mil ovos por ano e vive entre 2 e 3 anos. As abelhas mais experientes ensinam as abelhinhas mais jovens a produzir o mel, e cada operária pode chegar a visitar 2.000 flores em um único dia. Agora você já sabe um pouco sobre as abelhas, mas você já viu alguma bem de pertinho? Esta é uma perninha de abelha. E esta malha transparente que você está vendo é a asa dela. E aqui, bom, é o lindo rostinho dela. Moscas. As moscas passam o dia inteiro planejando o que fazer para nos incomodar. Embora minúsculas, elas possuem diversos detalhes incríveis em seu corpo, como seus grandes olhos compostos e seu corpo abrilhantado. Inclusive, se olharmos para ela bem de pertinho, é possível ver sua respiração. Bom,
Bom, como você já sabe, a mosca é um inseto voador. E aqui você pode ver suas asas transparentes sob a lente e também sua cabeça e seu tórax. É impossível ver esses detalhes a olho nu, pelo menos se ela estiver viva. Formiga rainha. A formiga rainha é responsável por colocar ovos para a colônia crescer. Ela é capaz de colocar entre 800 e 1.500 ovos por dia. Agora você já sabe porque de repente vê uma formiga na sua casa e no dia seguinte encontra milhares delas. E a rainha tem servos. Sim, exatamente isso. Elas tendem a escravizar outras formigas para fazer parte do trabalho ou colaborar com elas para terminar mais cedo. Não importa se as formigas escravizadas são da mesma colônia ou de outra. Elas adoram água, e na verdade os cientistas não sabem explicar até hoje o motivo delas gostarem tanto de água. Inclusive, elas podem viver até 2 semanas debaixo dela sem se afogar. Outra curiosidade intrigante sem explicação é que quando você mata uma formiga com inseticida, elas tendem a cair sempre para a direita. A maior colônia delas foi descoberta em 2002. Consistia em milhões de formigueiros que se estendiam por quase 7.000 quilômetros. Você pode pensar que as formigas não são tão assustadoras quanto os outros bichinhos que vivem na sua casa, até vê-la de perto. Talvez o mais aterrorizante seria seus olhos. A formiga tem 2 olhos, mas cada olho é feito de muitos olhos menores, e isso é chamado de olhos compostos. Uma graça, não? E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!